Espero que até aqui você tenha entendido o que é a regulação emocional na parte teórica, e agora a gente vai entrar um pouquinho na parte prática para você entender como que você pode estar aplicando isso no seu dia a dia, aplicando esse conhecimento ao seu favor, para que fique um pouco mais fácil ali de você regular suas emoções, lidar melhor com as suas emoções de uma forma justa, de uma forma realista, de uma forma equilibrada, de uma forma saudável. Tá bom? Então, primeiramente, para a gente aplicar a regulação emocional na prática, a gente precisa se tornar um detetive da gente mesmo, do que a gente está sentindo, tá? Do que a gente está passando, do que a gente está imaginando, pensando. É importante que a gente faça uma investigação mesmo, para que a gente possa direcionar como a gente vai lidar com a situação, com a nossa emoção, tá? Então, sem fazer isso, não dá pra gente chegar ali na regulação emocional, tá? Então, toda vez que você estiver sentindo alguma coisa, é importante que você pare e comece essa investigação. O que eu tô sentindo? Nomeie pra você mesmo o que você tá sentindo. É importante que você converse com você mesmo, tá? O que eu tô sentindo? Tá, beleza, eu reconheci, é medo. É medo, o que eu tô sentindo é medo. E qual é o gatilho que está despertando esse medo? É um gatilho externo? Eu estou passando por uma situação? Eu estou passando por um lugar? Tem alguma coisa à minha volta acontecendo que está fazendo com que eu sinta esse medo? Ou é um gatilho interno? Eu estou pensando alguma coisa? Eu estou imaginando alguma coisa? Eu estou lembrando de alguma coisa que está gerando esse medo, né? Então é importante que você consiga começar a tentar, né, fazer essas investigações e começar a responder essas perguntas. Então vamos imaginar que você está passando ali por alguma situação externa, né? Sei lá, você está diante de uma ribanceira e que tem risco ali de você cair, de você morrer, né? Então é compreensível você estar sentindo medo, certo? É muito compreensível. Você está diante de uma situação ali que oferece um risco de vida. Então é compreensível que você escute o seu medo, né? O que seu medo está falando para você se afastar dali, todo o seu corpo tá respondendo para você se afastar dali, então se afasta da situação, porque você conseguiu fazer uma análise crítica da situação e que, tá em consonância ali, faz sentido de fato eu querer me afastar dessa situação, porque é uma situação que me oferece de fato risco de vida. Então, beleza, eu vou obedecer o meu medo e eu vou me distanciar da situação. Agora, imagina que você tá com medo, com muito medo, de fazer uma apresentação ali no seu trabalho, porque você tá com medo ali do seu chefe não gostar, do seu chefe achar ruim. E a primeira coisa que vem é esse medo, e esse medo faz com que você queira se afastar da situação. Entende? De tipo, não vou apresentar. Não vou fazer essa apresentação, porque senão meu chefe vai me julgar, meu chefe vai, sabe? Só que não tem um risco de vida naquilo ali. É uma situação que você precisa passar. É uma questão de trabalho, profissional, né? Se você não passar, provavelmente o seu chefe vai ter uma imagem ruim ali, né, de você. Tipo, ela não foi comprometida com o trabalho, ela não me apresentou o que deveria ter apresentado, né? Pode ser que você perca ali um cargo importante, pode ser que você não seja promovida, pode ser que outras pessoas sejam promovidas, porque o seu medo tá fazendo com que você se distancie de situações que você deveria enfrentar ali, para que você consiga estar atingindo objetivos, né, para que você possa estar melhorando numa determinada área da sua vida, mas o seu medo está querendo fazer com que você fuja da situação. E aí entra a habilidade da gente analisar a situação. Peraí, eu estou diante de uma situação que me oferece risco de vida? Putz, não. É uma situação que eu quero ser promovida, eu quero que meu patrão goste do meu trabalho, só que para ele conhecer meu trabalho, eu preciso me expor a ele. Eu preciso enfrentar essa situação. Se eu fugir, pelo contrário, eu não vou estar conseguindo ali os objetivos que eu quero. Então, percebe que diante dessa situação, não seria interessante você ouvir o seu medo. Seria interessante você virar para ele, usando aquela analogia do ônibus, e falar, olha, você precisa sentar lá no banquinho, né? Porque agora eu tô aqui dirigindo e eu preciso me concentrar de levar o ônibus até o lugar que eu preciso chegar. Então, tem como você sentar lá? Você não pode falar com o motorista agora, sabe? Então, é sobre a gente estar, de fato, reconhecendo quais são as situações, quais são as circunstâncias que fazem sentido a gente ouvir as nossas emoções, e quando não faz sentido, a gente está ouvindo as nossas emoções. Isso é regulação emocional. É a gente conseguir regular as nossas emoções. É a gente conseguir identificar quando as nossas emoções fazem sentido, né? A gente obedecer elas, e quando não faz sentido a gente obedecer elas. Mas isso não significa que, apesar de
a gente tá passando por uma situação que não faz sentido a gente obedecer a nossa emoção, que ela não é válida, tá? Que a gente não tem que sentir ela, muito pelo contrário. Por exemplo, diante dessa situação do patrão ali, é compreensível, mesmo assim, mesmo você não tendo que obedecer o que a sua emoção tá mandando você fazer, mas é compreensível você tá com medo. Poxa, é uma situação importante, imagina, né? A gente vai ter medo de falar alguma coisa errada, do nosso patrão não gostar, né? Da gente, sei lá, enfim, do julgamento. A gente vai ter um medo porque é uma situação que é importante pra gente. Mas a gente pode, mesmo assim, se expor à situação com medo. Não significa que a gente tem que ouvir o que o nosso medo tá mandando a gente fazer. Mas a gente pode reconhecer que ele tá ali. A gente pode entender que ele tá ali. Mas a gente não precisa obedecer. A gente não precisa fazer aquilo que ele tá falando pra gente fazer. Isso é regulação emocional, tá? É a gente entender que a nossa emoção tá aqui. Ó, beleza, faz sentido. É compreensível você tá aqui. Mas eu que vou decidir o que a gente faz diante dessa situação, tá? Muito obrigada por você estar aqui, por você estar me dando todos esses alertas. Vou levar tudo isso em consideração, mas no final a decisão é minha. Isso é a gente ter regulação emocional. Agora, quando a gente não tem regulação emocional, é como se a gente deixasse todas as nossas emoções decidirem por nós. É como se a gente estivesse deixando as nossas emoções sentar no banco ali do motorista e levar o ônibus para onde elas querem levar, sabe? E aí o motorista fica ali, ó, tipo, perdido, sem saber o que fazer, porque simplesmente a gente está deixando as nossas emoções tomarem o controle, tá? Deu para entender? E aí outro ponto que é importante frisar é que a regulação emocional, ela é uma habilidade que a gente treina, tá, gente? A gente não nasce com, assim, tipo, não vai ser de um dia pro outro que pronto, eu tenho regulação emocional e nunca mais eu vou ter problema com as minhas emoções, porque eu vou ser uma pessoa super mega power regulada. Impossível, tá? Porque somos seres humanos e tem vários fatores que influenciam ali com que a gente, em algum momento, tenha ali alguma instabilidade emocional, tá? Doença, TPM, dor de cabeça, enfim, variadas coisas aí podem interferir, tá? Com que a gente não consiga ali estar utilizando a regulação emocional. Mas é sobre a gente ter uma ferramenta para usar, pra gente saber que, caramba, eu tenho essa ferramenta dentro de mim. Então, quando eu estiver diante de uma situação em que eu detectar que essa ferramenta ela é útil para eu usar, eu vou usar. É melhor do que a gente estar diante das situações da nossa vida e a gente falar, caramba, o que eu posso fazer com isso? E a gente abre a nossa mochilinha de ferramenta e não tem nada pra gente usar, tá? Então, isso bate um desespero. A gente fica sem saber o que fazer. Então, é melhor que a gente tenha algumas ferramentas dentro dessa nossa mochilinha ali pra gente estar podendo utilizar em algumas circunstâncias, em alguns momentos da nossa vida, do que a gente não ter nada. Então, vai ter situações da nossa vida, vai ter momentos da nossa vida que talvez nenhuma das ferramentas que a gente tem ali seja útil naquele momento. Então, sei lá, um martelo é uma ferramenta que pode ser útil ali pra gente pregar ali um prego e tudo mais. Mas imagina que diante da sua vida você se depara com um parafuso. O martelo vai ser útil? Não, né? E aí a gente precisa de outras ferramentas ali pra tentar utilizar ali, pra tentar lidar com a situação. Né? Então é sobre a gente estar adiante, ao longo da nossa vida, preenchendo essa mochilinha com ferramentas que possam nos ajudar diante das situações. Mas às vezes a gente vai ser pega por situações ali na nossa vida que às vezes a gente não vai ter ali ferramentas. Às vezes essas ferramentas vão ser úteis para algumas coisinhas ali que vai nos ajudar de alguma certa forma, mas às vezes não 100%. Porque a vida, ela é isso, gente. Ela é uma caixinha de surpresa, tá? E as nossas emoções, elas também são. Né? Então tem muita coisa que influencia e é por isso que a gente fala que não tem como a gente ter 100% de controle sobre isso, tá? A gente consegue ali ter ferramentas que podem nos ajudar mais ou menos a tentar ali diminuir as intensidades, assim, das nossas emoções e que nos ajudam, tá bom? Então é sobre a gente ter isso em mente pra que a gente não se perca nisso aí e a gente comece a achar que, caramba, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre regulada, nada pode fazer com que eu me estresse, eu não posso em nenhum momento assim explodir, eu não posso em nenhum momento assim chorar, eu não posso em nenhum momento posso fazer isso, né? Porque senão a gente cria essa expectativa dentro da gente e isso aí é a maior furada assim que a gente pode se meter, tá? A gente é humano e mesmo que a gente adquire todo o conhecimento assim do mundo, a gente vai continuar sendo humano. Tá? Então, em algum momento a gente pode se estressar aí, em algum momento a gente pode perder o nosso eixo.
E isso também é compreensível, tá bom? E é importante que a gente leve isso em consideração. E com isso, gente, eu vou ensinar aqui pra vocês uma técnica que eu particularmente gosto muito, tá? Que é uma técnica da DBT, que é a terapia comportamental dialética, tá? Que é uma das abordagens ali da psicologia. É uma abordagem que tem bastante reconhecimento e evidência científica, justamente por conta dos estudos ali em relação às suas técnicas, tá? Então é uma técnica bastante reconhecida e o nome dela é ação oposta. O nome já dá um spoilerzinho, né? Mas é justamente com essa técnica que a gente vai aprender a entender que nem sempre a gente precisa agir conforme o que a gente está sentindo, tá? Que a gente pode ter autonomia de decidir agir de uma forma diferente, que a gente pode ter autonomia de se comportar de uma forma diferente do que aquilo que a gente está sentindo, do que aquilo que as nossas emoções estão mandando a gente fazer, tá? Então essa técnica, ela visa justamente a regulação emocional, mas também a aprendizagem, tá? Justamente para que a gente aprenda a ter essa diferença, assim, tá? Que nem sempre a gente precisa agir conforme as nossas emoções, tá? Então, essa técnica, ela vai fazer com que a gente tenha um comportamento oposto àquilo que a gente está sentindo. Então, vamos supor que você está sentindo medo, tá? Então, diante de uma situação que você está tendo medo, você pode ter a resposta comportamental de querer fugir daquela situação, de querer se esconder, de querer se isolar, de querer se proteger, justamente porque você acaba que inconscientemente você acha que é uma situação perigosa ali, que pode te gerar algum prejuízo e tudo mais, e que a melhor alternativa seria não enfrentar ela. Porém, às vezes essa situação é uma situação que para você atingir um objetivo, para você atingir uma meta, você precisa passar por ela, né? Para que você vá em direção aos seus valores, você precisa passar por ela, você precisa enfrentar, né? Então, às vezes você sabe que é uma situação que no fundo você, caramba, não tem pra onde correr. Eu sei que é uma situação que cedo ou tarde eu vou ter que enfrentar, mas eu tô aqui fugindo dela, eu tô aqui, né, porque eu tô com medo, né? Então, acaba que a gente fica ali obedecendo o nosso medo e dificultando com que a gente atinja um objetivo, atinja uma meta, que a gente vá em direção aos nossos valores, porque esse medo tá assumindo o controle da situação, tá? E aí entra a ação oposta, né? Caramba, se essa situação, para que eu possa atingir uma meta, um objetivo, para que eu possa ir em direção aos meus valores, eu preciso enfrentar ela e não fugir, eu vou fazer um comportamento oposto do que a minha emoção tá mandando fazer. Minha emoção tá mandando eu fugir dessa situação, eu vou enfrentar essa situação. Falando assim, gente, parece super fácil, né? Eu sei que na prática o negócio pega, o bicho pega, é muito mais difícil. Mas a gente precisa ter em mente que é aquilo que eu falei. A regulação emocional, a gente não vai nascer com ela. A gente não vai desenvolver ela de um dia pro outro, tá? É difícil mesmo, tá? É igual andar de bicicleta, né? No começo a gente cai, a gente se rala, a gente pensa em desistir, a gente acha que não vai. E uma hora, quando a gente aprende a fazer isso, a gente nunca mais esquece de fazer, tá? Então é sobre a gente estar insistindo em estar aplicando essa técnica para que a gente desenvolva a habilidade, para que a gente fique bom nisso, tá bom? Mas é difícil mesmo, é uma técnica que não é fácil de se fazer, principalmente dependendo ali da situação, dependendo da emoção que a gente está sentindo, dependendo da intensidade que a gente está sentindo, mas é uma ferramenta que vocês precisam ter na mochilinha de vocês ali, para quando vocês estiverem diante de situações assim, você usar, tá? Por exemplo, eu uso bastante essa técnica quando eu amanheço assim, preciso ir pra academia, eu tô zero vontade, eu tô com uma preguiça do caramba, não quero ir, não tô animada, e aí eu lembro dessa técnica, ação oposta. Eu não preciso obedecer às minhas emoções, eu não preciso me comportar conforme a minha preguiça tá falando aqui pra eu continuar na cama mais um pouquinho. Eu posso tomar a decisão de fazer exatamente o oposto. E eu posso ir pra academia mesmo com preguiça. Mesmo, nem que eu tenha que me arrastando até lá. Eu posso fazer isso, né? Porque eu tenho essa autonomia de fazer isso. E aí eu vou lá, faço isso e eu vejo que eu não morri. A preguiça, inclusive, vai embora depois que eu já tô lá e eu tenho que fazer aquilo mesmo. Já tô lá, vou fazer o quê? Né? E aí eu percebo que, caramba, tá vendo? Eu não preciso, todas as vezes, obedecer às minhas emoções. Significa que em algum momento eu não vou obedecer à minha preguiça? Não, significa que em algum momento pode ser que eu obedeça a minha preguiça. Mas foi uma escolha minha, eu escolhi. Ok, tá? Eu vou escolher ceder pra você, tá bom, preguiça? Hoje eu vou deixar você fazer aquilo que você quer fazer. Opa, hoje eu não vou deixar você fazer aquilo que você quer fazer. Percebe? É sobre a gente estar no volante. Então a gente decide o que a gente quer fazer ali com as nossas emoções. E não o contrário. Não vai ser as nossas emoções que vão ficar
decidindo se elas permitem com que a gente faça aquilo que elas querem que a gente faça ou não, entende? Então é sobre a gente estar assumindo essa posição, essa função ali que é nossa. Deu pra entender?